desenvolvimento das atividades, para que possam ajudá-los no trabalho que vocês estão desenvolvendo, que vão desenvolver também, com essa retomada das habilidades essenciais que precisam ser trabalhadas ainda esse ano de 2020, né? Para que os nossos estudantes possam dar continuidade à sua aprendizagem, né? E tenham êxito melhor no partir do ano que vem, né? E a gente vai oferecer, né? Procura oferecer para vocês, né? Então, subsídios, né? Para que todos tenham a perspectiva de melhor desempenho na prática docente, né, que vocês estão desenvolvendo, tá? Passo a palavra, então, para dar início ao ATPC. Muito obrigada. Bom dia, professores. Estamos dando início a mais um ATPC, né, da área de linguagens, de arte e educação física. Mais uma vez, os nossos estudantes disponíveis a vocês, né? Então, como a dona Irma disse, nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho de recuperação e aprofundamento. Então, os objetivos do ATPC de hoje será garantir que o ATPC seja um espaço de orientação, informação e estudo. Bom dia a todos. Também como objetivo da nossa formação é refletir sobre a dicotomia entre teoria e prática para o desenvolvimento das habilidades presentes em arte e educação física nos documentos orientadores da SEDUC. E orientar sobre as habilidades essenciais para as aulas remotas e presenciais, né, de acordo com o comunicado externo, Conjunto Subsecretaria da COPED de 2020, número 155, São Paulo, do dia 15 de outubro de 2020, falando exatamente sobre o que? Recuperação e aprofundamento. Outro objetivo da nossa formação é apresentar o roteiro de atividade para o nono ano do ensino fundamental, seguindo o programa de recuperação e aprofundamento do componente curricular de arte e do sexto ano do ensino fundamental do componente educação física, refletindo na teoria histórico-cultural. Dando, né, continuidade aos trabalhos, nós utilizamos essa sensibilização, né? Então, o que eu vou pedir para vocês? Que leia a imagem, né? Reflita sobre o entrelaçamento das habilidades. Então, gostaríamos que vocês contribuíssem, né? Dessem o parecer de vocês no chat ou pedindo a palavra, né? Para que a gente possa estar atendendo vocês. Então, o que vocês subentendem sobre essa imagem que está sendo colocada aí para vocês, né? É uma paredinha, duas paredes, né? Cada uma está num formato e um homem em dúvida em cada uma delas. O que vocês subentendem nesse momento aí sobre o entrelaçamento das habilidades? Nós vamos dar alguns minutinhos da participação de vocês no chat. Como eu disse, a participação de vocês sempre colocam nas nossas avaliações, né? Mais interação. E essa interação nesse momento, quando a gente pede a participação de vocês no chat, porque é o momento de tirar as dúvidas que nós temos, né, dentro da sala de aula. Eu me incluo nesse aspecto porque eu também sou professor e me solidarizo com esse momento tão, assim, conflituoso, esse momento difícil, né, que nós nunca passamos com vocês em sala de aula. Então, a participação de vocês é muito importante, tanto aqui no chat quanto na avaliação, porque é através dela que norteia os trabalhos que são dirigidos de acordo com os anseios de vocês. Então, essa é importante da avaliação, essa é importante da colaboração de vocês através do chat, para que, assim, possamos sanar o maior número, né, de dúvidas que possam ter diante de como trabalhar dessa forma, o que se está pedindo, a leitura, o entendimento dos documentos. Então, nós tivemos a primeira participação, que é da Maria Angélica, isso, que ela fala sobre a questão de junção, né, Maria Angélica? Junção. O que será essa junção nesse momento, né, das duas imagens? Como que é esse perfil da junção? A Fernanda, ela fala, a rachadura é a entrada de outras habilidades das quais farão parte da nossa ou ainda que completa ou melhora, né? Exatamente. Então, ela é uma junção, ela é uma formação, né?
ela traz essa questão de complemento, são as dúvidas, nós temos que sanar elas, né? A Edna, ela fala sobre a questão do alinhamento entre as habilidades. Exatamente, Edna, nós precisamos ter esse alinhamento, nós precisamos ter essa visão, né? De como devem ser interpretadas as habilidades, como ela nos auxilia dentro do trabalho pedagógico, né? Na nossa formação e na nossa prática pedagógica, né? Então, como professor, né, ambos temos o mesmo material, né? Tanto um professor de uma escola mais distante aqui do centro, outro de Fernando Alves, pegar exemplificando esse momento. Todos nós, do estado de São Paulo inteiro, recebemos o material igual, né? Igualzinho. Por exemplo, o Márcio, você foi assim, pontual agora, quando você fala sobre a questão dos desafios, né? Os desafios são constantes. Ainda mais essa forma remota que nós estamos, né? Desse novo normal, vamos dizer assim, deixa muitas incertezas, né? Então, os desafios são constantes nesse aspecto. Então, todos nós recebemos o mesmo material, né? Mas de acordo com o entendimento, né? E como você vai construir esse processo de ensino-aprendizagem com o seu estudante. Então, às vezes eu posso ter um material na minha mão, né? Eu vou dar um exemplo aqui da parede mais sólida, né? Eu tenho esse material na minha mão, só que eu procuro, né, me embasar em cima dos fundamentos, né? Me solidificar de uma forma mais concreta em cima daquilo, ter um entendimento do material, ter uma clareza desse material. Para quê? Para que haja uma melhor condução e essa condução seja muito clara quando eu for com o meu estudante, com o meu aluno. Só que, às vezes, o mesmo professor, com o mesmo material, às vezes da mesma disciplina, ele também recebe material e, às vezes, ele não consegue um auxílio para poder entender com clareza o que está sendo pedido ali, né? E se ele não entende com clareza, olha os desafios, olha a junção, né, que a nossa participante, vê ele para mim, ela falou antes. Então, se ele não tem esse amparo, né, que a Maria tinha falado sobre a junção, se ela não tem esse amparo, ele não consegue passar da forma mais clara para o seu estudante. Então, essas são as grandes dificuldades que temos. E quando isso acontece, o nosso aluno acaba ficando com uma certa defasagem. E as habilidades nossas, ela trabalha de forma em espiral, ela é de forma contínua, né? Ela não está vindo de agora, ela vem desde os anos iniciais, na construção. Então, quando chega lá na frente e alguma das habilidades lá atrás ainda permeou, né, em forma de dúvida com o nosso estudante, às vezes não é nem pela falta do professor, às vezes ele realmente não teve uma compreensão ou a própria gestão da escola não conseguiu sanar a dúvida dele naquele momento e ele elaborou da forma que ele entendeu. Não está errado, assim, não está correto dentro do que se pede, mas como ele não teve auxílio, ele interpretou daquela forma e foi como ele elaborou. Então, é importante ter essa compreensão dos documentos, porque esses documentos que norteiam os trabalhos, que fazem com que a nossa prática pedagógica seja mais assertiva. Então, essa é a grande importância desse entendimento, dessa clareza dos documentos quando vêm, para que nós possamos sanar as dificuldades do nosso estudante e que nós possamos ter um entendimento e uma clareza. Quando o professor tem entendimento e a clareza sobre esse trabalho, ele consegue transmitir, né, reproduzir da mesma forma para o seu estudante. Muito obrigado pelas participações do chat com vocês. No segmento, né, ainda a necessidade da participação de vocês, qual a sua concepção entre teoria e prática em dicotomia, né? Qual que é a sua concepção para o desenvolvimento das habilidades presentes nos documentos orientadores da SEDUC? Aí nós colocamos aqui vários documentos, né? O São Paulo Faz Escola, a própria SEDUC, né? As matrizes de avaliação processual, a BNCC, o Currículo Paulista, o próprio, eu devia ter colocado aqui também o próprio Centro de Mídias. Como vocês enxergam todo esse trabalho de teoria e prática sobre a questão dicotômica em cima do desenvolvimento das habilidades? Mais um pouquinho, gostaria da contribuição de vocês. Nós estamos em 55 professores presentes, né, na sala,
E eu gostaria da participação, né, pelo menos de uma porcentagem desse grupo de professores, porque senão a gente acha que ninguém tem dúvida, né? Tá todo mundo assim bem claro sobre os documentos ou as orientações ou dificuldades que venham a ter dentro do contexto escolar. Então, a contribuição, mais uma vez eu reforço, é importante diante dos trabalhos desenvolvidos da diretoria de ensino. Então, em cima dessa questão, é possível, a grosso modo, separar teoria e prática no desenvolvimento das habilidades? A professora Michele pediu a palavra. Pode falar, Michele. Eu acho assim, pelo menos na área de educação física, a prática, nesse momento, acho que está sendo a parte mais difícil para os alunos, porque normalmente na escola, eles têm a visão da gente, fazendo junto com eles, o passo a passo, para eles estarem fazendo essa prática. Hoje, eles veem um vídeo da gente fazendo, não é a mesma coisa. E às vezes alguns têm a gente tem aqueles alunos que têm aquela certa dificuldade motora, ou então certas dificuldades mesmo de acessar esses ambientes, e aí a gente não consegue muito chegar junto a eles para essa prática. A professora Terezinha também pediu a palavra. Professora Não, foi engano. Foi engano, desculpa. Imagina. A Michele também tinha pedido a palavra. A Michele tinha falado. Bom, então é bem isso mesmo que a professora comunicou com a gente, né? O que primeiro é importante é entender o que é dicotomia, né? O que é o verbo dicotômico, né? Então queremos dizer que pode ser dividido em duas partes opostas, né? E complementares. Mas como assim? Então, a prática é a realização de uma parte teórica, né? A parte concreta, que nem a professora deu o exemplo. Lá na quadra, né? Ela está lá, ela pode dar as orientações, né? Como realizar o exercício, a atividade ou o jogo, depende do que ela tá propondo no momento. Já a teoria só pode ser considerada como tal se for aprovada pela prática, se for comprovada, na verdade. Então, mesmo que seja à distância, o vídeo que você está mandando para ele tem que ter já uma teoria por trás daquilo, sendo correta ou não, mas ele já tem um certo conhecimento para poder desenvolver a prática. Aí cabe o que? O professor, nesse momento, ser o mediador para orientar da melhor forma para que ele possa realizar ela de acordo com a habilidade que está sendo solicitada. Correto? Né, Ronan? Então, as duas, que nem o professor Márcio colocou, as duas são indissociáveis, né? Os trava-línguas da vida. Então, elas são indissociáveis, só que elas são opostas e elas se complementam. Então, as duas caminham paralelo, as duas caminham juntos, e uma só pode existir devido à outra. Então, nós temos também a contribuição da Maria, que ela diz o seguinte: nesse momento pandêmico, né, isso se torna mais gritante, exatamente. Porque, às vezes, Maria, nós temos que passar muita teoria para o nosso estudante, né? E se ele não... Ele volta naquela questão que eu passei para vocês de forma anterior. Se ele não entende essa teoria, se ele não tem um repertório ali, ele tem dificuldade de desenvolver a prática. Então, essa que é a importância da clareza. Então, o professor ter, né, esse olhar para com o estudante, essa clareza para com
como passar esse desenvolvimento junto ao nosso estudante, né? Sistematizando o que já foi apresentado, tanto pelos professores como pelo Luiz, que sim, não existe a separação entre teoria e prática. Então, é impossível nós realizarmos qualquer tipo de ação, seja ação educacional, como ação humana, qualquer intencionalidade que nós tivermos, nesse processo, a teoria e prática vai estar sendo trabalhada. Porque mesmo que o aluno tivesse sentado numa aula tradicional, a prática do pensamento, a prática do cognitivo naquele momento, esse processo de construção de signo está acontecendo naquele momento. Então, todas as nossas ações, quando nós pensamos principalmente nas nossas disciplinas, tanto arte como educação física, esse transpor esses nossos conhecimentos considerados teóricos, quando nós levamos e transcendemos esses conhecimentos de outras linguagens, outras formas de linguagem, também então é impossível nós estarmos dissociando a teoria e a prática. Outro ponto importante que nós vamos estar apresentando no ATPC é essa questão do documento 155, que apresenta as habilidades essenciais que devem ser trabalhados nesse quarto bimestre até o final do ano. Então, lembra que no ATPC passado nós falamos sobre fazer avaliações diagnósticas, identificar quais habilidades do primeiro, segundo e terceiro bimestre o nosso aluno ele não tenha realmente consolidado essas habilidades? Então, esse documento 155 ele vem como norteador dessas habilidades. Então, dentro dessas habilidades que veio desse documento, ele seleciona as habilidades do primeiro, segundo, terceiro e até, principalmente no ensino médio, do quarto bimestre. Isso em educação física, naquela análise que eu encaminhei no grupo de WhatsApp para vocês. Então, essas habilidades são as essenciais. O aluno, no final do ano, no final desse ciclo, ele precisa ter desenvolvido e ter consolidado essas habilidades. Só que, lógico, nós entendemos a subjetividade de cada escola, nós entendemos a subjetividade de cada aluno, de qual aquela habilidade não foi desenvolvida. E aí, agora, com esse documento, ele vai nortear quais habilidades, então, necessitam ser trabalhadas no programa de recuperação e aprofundamento, e vai facilitar e vai direcionar, então, o nosso trabalho para estar fazendo essa questão da diagnóstica. Porque se nós pegarmos o documento de educação física, das habilidades essenciais, ela vem a cada bimestre 3, 4, 5 e até vezes, se nós pegarmos o currículo como um todo, até 6 habilidades. Então, esse documento ele vem como norteador desse programa de recuperação e aprofundamento. E aí é importante também reforçar desse documento que as aulas do Centro de Mídias, a partir de agora, serão elaboradas em cima dessas habilidades no 5.5. Então, o Centro de Mídia também vai pautar-se no desenvolvimento dessas habilidades. Então, para que ele tenha não digamos padronização, mas um documento orientador da nossa prática para que o nosso aluno ele tenha desenvolvido essas habilidades essenciais e direcionarão a nossa prática. E aí esse aqui é um exemplo que nós estamos apresentando, que eu encaminhei para vocês, que são as habilidades, que se nós pararmos para fazer uma análise, ele separou, principalmente no ensino fundamental, por bimestre, ele determinou não, mas dentro de um estudo, ele colocou como habilidades norteadoras, habilidades do primeiro, segundo e terceiro. Então, se nós pegarmos no ensino médio, tem a habilidade do quarto. Então, essas são habilidades que devem ser trabalhadas no programa de recuperação e aprofundamento. E aí nós precisamos pensar que nós temos a gestão do tempo, a questão de estar organizando tanto as habilidades do quarto bimestre, que precisam ser trabalhadas, como também trabalhar com essas habilidades no programa de recuperação e aprofundamento. Lembrando que se nós já desenvolvemos essas habilidades, então é aquela questão do diagnóstico. Nós vamos, dessas habilidades, identificar qual o nosso aluno, qual a nossa turma se encontra em defasagem e aí está trabalhando na questão do programa de recuperação e aprofundamento. Não especificamente que precisa
retomar todas essas habilidades. A ideia é que no diagnóstico, nós, professores, identificamos quais dessas habilidades necessitam ser trabalhadas no programa de recuperação e aprofundamento e, assim, direcionar a nossa prática. Bom, sobre essa questão, o Ronan já deixou bem claro, o que ele falou tanto vale para a educação física quanto para artes, né? Então, aqui também está o painel com as habilidades dos anos finais de arte. Agora, todos nós recebemos, né, quando o material, dos anos do ensino médio. Do ensino médio não tem, né, esse código aqui para saber aonde se buscou essas habilidades. Essas habilidades estão dentro do material ainda vigente, né? Dentro da matriz. Então, dentro do material ainda vigente, porque o material para o ensino médio está em elaboração. Ele ainda não está completo, ele está em elaboração para a implantação do currículo paulista para o ensino médio a partir do ano de 2021. Então, as habilidades foram retiradas dentro dos materiais vigentes que estão, né, ainda presentes no nosso currículo, ok? Alguma dúvida sobre até esse ponto? Podem dar um parecerzinho para a gente, por gentileza? Bom, acredito. Silêncio. Obrigado, Maria. Então, dando continuidade. Nós vamos fazer, né, novamente, porque uma leitura, né, da habilidade de arte, habilidade 23, né, que ela diz o seguinte: sempre nós temos que focar, quando nós vamos fazer o entendimento da habilidade, é importante focar em cima do verbo, porque o verbo, ele vai dizer o que é preciso para esse momento dentro da habilidade. Então, nessa habilidade do 9º ano, ela vai explorar e ela vai criar, né? Então, nós temos que entender o que é esse explorar e o que é esse criar. Então, explorar é o ato de efetuar, conhecer, pesquisar, buscar e aprofundar-se. Já criar é fazer existir, dar origem, diferente de reproduzir e diferente de copiar. Então, quando se cria, você pode se basear em algo para se ter a ideia, mas ela tem que ser sua. Ela tem que ser uma produção inovadora, que tenha suas características, que tenha seu perfil. Então, se você simplesmente copia algo de alguém, ou se você reproduz algo de alguém, você não está criando. Então, nós temos que entender isso. O nosso estudante ele tem que entender o conceito de explorar e o conceito de criar. Só que aí vem toda a parte complementar do verbo. Vai criar-se o quê? Vai criar improvisações, né? Vai criar composições, trilhas sonoras, arranjos, né? Entre outros, como melodia, ritmo, conjunto harmônico, né? Sempre de maneira o quê? Original. Então, isso é o primeiro ponto que nós temos que ter diante do nosso aluno. Dando continuidade dentro do entendimento da habilidade, ela pede para que você crie e explore o quê? O que é convencional e o que não é convencional. Então, precisamos também ter o entendimento do convencional e do não convencional. O convencional ele é feito de uma maneira ou uma forma, né, bem tradicional, mantendo as características que foram usadas desde os princípios da arte, né? Sem usar materiais nem técnicas modernas ou que se diferenciam daquilo. O não convencional, ele caracteriza pela ideia, né, que predomina sobre a forma artística. Como exemplo, materiais, procedimentos, né, diferentes objetos que não sejam na linha tradicional, ou pela rejeição, né, da definição da clássica, da arte mais clássica. Por exemplo, se eu estou falando de música, né, eu vou utilizar a mesa. A minha mesa vai virar o meu instrumento, o instrumento que vai produzir o som. Então, eu vou criar em cima da mesa o ritmo. Então, a mesa, ou a madeira da mesa, vai se tornar uma plataforma não convencional. Porque dentro de uma orquestra, ninguém tem uma mesa lá. Então, ela vai se tornar o meu objeto. Então, isso é importante que o aluno entenda, o convencional e o não convencional. Então, dando prosseguimento ainda nesse trabalho,
qual é a maneira que tem que ser feito? De forma coletiva ou de forma colaborativa? Então, a forma coletiva é o conjunto de ideias, o conjunto de pessoas que reunidas para um único fim, né, para um único objetivo comum. Já na colaborativa, né, se envolve de forma de colaboração, né, auxílio, né, de ajuda. Então, o aluno tem que entender, olha quanta coisa ele tem que aprender dentro dessa habilidade, olha como que ela é vasta, olha como que ela é ampla. Então, essa que é a importância do nosso estudante ter essa compreensão, do nosso professor ter essa clareza, porque ele tendo essa clareza da habilidade, ele consegue passar para o nosso estudante de uma forma mais lúcida, de uma forma mais clara, para que o nosso estudante consiga desenvolver e ele consiga assimilar as habilidades que está sendo solicitada. E aqui foi todo o processo, desde os anos iniciais, né, até chegar no 9º ano, para a construção dessa habilidade. Aquilo que o nosso aluno, a gente subjuga que ele já deveria ter aprendido. Então, essa progressão da habilidade, né, ano e o avanço, no processo de ensino-aprendizagem do estudante, né, desde os anos iniciais, finais, o ato de apreciar, o ato de experimentar, de perceber, explorar, identificar. Então, todas essas são os verbos que permeiam esse trabalho para chegar na habilidade final do 9º ano. E quando a progressão vai auxiliando na formação do nosso estudante, é quando o nosso estudante apresenta, e se o nosso estudante apresenta alguma dificuldade, é importante observar qual habilidade não ficou clara, ou que não tenha sido assimilada durante todo esse processo, né, pelo nosso estudante. Então, vamos supor que lá ele teve uma dificuldade de perceber. Então, se ele não consegue perceber, a hora que chegar aqui, ele não vai conseguir explorar, porque às vezes ele vai ter que perceber um detalhe, ter esse olhar mais clínico, né, um olhar mais observador. Então, às vezes ele vai ter essa dificuldade, porque lá atrás, né, às vezes por um mau entendimento de quem, né, estava à frente, o aluno acabou não assimilando essa habilidade. Então, ela vai se refletir aqui na frente. Então, por isso que nós, nesse momento, falamos de aprofundar e dar auxílio ao nosso estudante dentro da habilidade, né? Por isso, a importância da recuperação. Nós recuperamos nosso aluno constantemente, né? Não é porque, agora só vou trabalhar somente as habilidades do 4º bimestre, mas dentro das habilidades do 4º bimestre é preciso que ele subentenda o que ele já passou, para poder elaborar as habilidades de forma mais coesa, né? Então, como esse documento apresenta para nós durante a ativação inicial? É a questão da sondagem, como vai ser a elaboração das perguntas, né? Como que é essa apresentação de conceitos, o apreciar do nosso estudante. Esse apreciar tem que ter uma contextualização, onde o professor deve fazer as interferências. Primeiro, após a sondagem, ele vai fazer as interferências durante a apreciação, para que o aluno crie, ele saiba daquilo que ele conhece, se realmente aquilo que ele viu no momento da apreciação é compatível. Então, o professor é um grande mediador nesse momento. E qual é o objetivo da aula? Qual é a sua intencionalidade? O que você almeja para aquele momento? O que você quer, professor, para aquele momento, né? Então, durante o desenvolvimento, como você vai elaborar, como você vai construir, e finalizando com a sistematização, que é o quê? Os objetos de conhecimentos aprendidos, observar se o aluno assimilou todos os pontos que você almejava, tudo aquilo que você colocou para ele como objetivo, né? E esses objetivos da aula são os pontos de atenção a serem encadeados nas próximas aulas. Quer dizer, você deu um ponto ali, é como se fosse uma escadinha, é uma de cada vez, é um degrauzinho de cada vez que você vai subindo. Para quê? Para que o nosso aluno possa estar assimilando. Então, é sempre fazer também um movimento de vai e volta. Você dá um passinho para frente, mas para dar esse passinho para frente, você precisa voltar atrás, fazer uma retomada com o estudante para ele avançar. Então, nós não podemos deixar o nosso estudante na estagnação. Ele sempre tem que caminhar para frente. Então, por isso a importância da recuperação. Então, no modelo que nós temos aqui, né, agora eu vou precisar principalmente dos professores para essa construção, até, né? Então, assim,
vem da forma que é demonstrado aqui, durante os levantamentos prévios dicotômicos, né? Na forma da aprendizagem, na forma de levantamento, será que está correto? Né? É dessa forma mesmo, visando a dicotomia, como nós falamos para vocês, né? Dentro dessa proposta, como poderia ser elaborado o levantamento do conhecimento prévio de acordo com a visão prática teórica? Eu gostaria que os professores se manifestassem ali sobre esse exercício em específico, a forma que ele está sendo colocado na sondagem. Então, vamos fazer uma reflexão sobre ele. Será que ele está correto? Será que ele não está correto? Como que é a visão de você, professor, sobre eles? Então, eu gostaria da contribuição de vocês pedindo a palavra ou indo até o chat para que a gente possa fazer essa relação entre nós e vocês aí. Então, qual é a visão que vocês têm? Então, só reformulando a pergunta, dentro da proposta, como poderia ser elaborada esse levantamento de conhecimentos de acordo com a visão prática e teórica? Lá estou aguardando a contribuição, tanto professor de arte quanto professor de educação física. Não é porque nós estamos falando de arte que isso aqui também auxilia nas aulas para os professores de educação física, porque essa visão, essa reflexão é em todas as disciplinas, né? Todo o componente curricular. Então, quais visões vocês têm sobre isso? Olhando sobre a questão de prática e teoria. Como vocês subentendem? Está correto a forma dos levantamentos? Como que está essa? Como é a visão? Como vocês enxergam isso? Bom, a grosso modo, pensando na educação física, essa primeira questão, o que é improvisação e levando em consideração a parte teórica e prática, pensando numa modalidade que ele tenha conhecimento tanto de organização de jogo, como um desenvolvimento de coordenação motora e para tal modalidade, isso permite o desenvolvimento da tomada de decisão. E essa tomada de decisão, dentro de uma questão como essa, improvisação, e ele colocar o conceito, e dando um exemplo, alguma improvisação que ele tenha realizado em alguma modalidade esportiva, como futsal, basquete, ou alguma dessas modalidades que ele tenha utilizado essa improvisação, ele se remeteu ao pensamento. Então, a prática dele, a vivência que ele teve, essa proposta de construção do pensamento, serviu para o desenvolvimento, já para estar respondendo uma questão totalmente conceitual como essa. Completando a palavra do Ronan, a Edna, ela colocou um parecer lá que vai bem de encontro com o que ele falou. Ela diz o seguinte, acho que parcialmente, porque algumas perguntas estão muito diretas. Exatamente, Edna. O aluno ele precisa de ter um conhecimento teórico para poder entender o que é improvisação, o que é composição. Por isso que é muito importante esse momento da mediação com o professor, né? Porque o professor, se o aluno ele não tem nenhuma vivência, ele não tem um repertório, fica difícil para ele responder. Só que aí onde que entra também o momento da teoria. Porque se ele não entende, é o momento do professor desenvolver, criar formas para que o aluno busque essa informação. É onde ele vai buscar o conceito teórico para poder desenvolver. O Márcio ele diz que concorda que a maioria, sim, mas podemos fazer outras perguntas. Márcio, você adiantou a minha próxima fala, porque é o seguinte, mesmo que a secretaria ela manda esse material para nós de forma engessada, né? Ele disponibiliza desse material para nós, você como professor tem conhecimento, você tem autonomia para adequá-lo à realidade de seus estudantes. Então, você, professor, tem total autonomia para desenvolver, em cima desse material ou em cima da habilidade que está pedindo, para ir de encontro com a sua intencionalidade e para ir de encontro com a realidade do teu estudante, porque quem conhece o estudante é você. Então, você sabe como chegar no seu estudante. Não é porque a secretaria mandou desse jeito que você tem que passar exatamente dessa forma. Ele tem que ir de encontro com as necessidades do estudante. E não se esquecendo, principalmente nesse momento, que nós temos que elaborar materiais diferentes para os nossos alunos com necessidades especiais. Você não pode pegar esse material engessado e levar para o nosso estudante. Você tem que fazer uma adaptação para que seja
para que faça parte, né, que o nosso aluno possa desenvolver, então, de acordo com a realidade dele. Então, nós temos também a contribuição... Peraí, o Márcio falou uma coisa em cima, só um minutinho. O Márcio ainda diz, né, complementando, que acho que muitos já improvisaram um dia, então poderíamos buscar isso. Exatamente, Márcio. A Cristiane, ela diz que podemos ver se o aluno sabe, né, os conhecimentos deles, e essas definições assim, parecermos a teoria correta e dando exemplos. Exatamente, Cristiane. É isso que eu comentei com vocês. Quem conhece o estudante é você, professor, você que está em sala de aula, você que sabe o que o seu aluno tem de conhecimento nesse momento. Então, você tem total autonomia para poder desenvolver o seu trabalho de recuperação e aprofundamento junto com o seu estudante. A diretoria, ela manda o documento, exemplificando e mostrando as habilidades que é importante que você trabalhe naquele momento. Só que você, como professor, tem autonomia para poder modificar, elaborar, construir e recriar o material junto, que atenda às necessidades do seu estudante, né? A Julie também, ela fala assim, a teoria precede a prática, não tem como nossos alunos desenvolver uma atividade sem conhecer a teoria, sem fazer os conhecimentos prévios, sem conhecer a teoria. Exatamente, Júlia, é exatamente o que nós estamos conversando aqui junto com vocês. Olha a importância da mediação do professor nesse momento. E só ressaltando novamente, nós temos que atender os nossos estudantes, tem que chegar para eles de forma clara. Se o material às vezes vem um pouco confuso, cabe você, professor, deixar ele de forma mais clara, que ele aproxime-se e tenha o entendimento do nosso estudante, né? Então, como vocês estão elaborando esse material? Vocês já me falaram aqui como estão elaborando. Sempre de forma coesa, que chegue ao seu aluno, né? Que tenha o entendimento do nosso estudante, né? Não se esquecendo, nós temos alunos com necessidades especiais. Para eles, vocês têm que desenvolver um material paralelo, né? Um material paralelo que atenda às necessidades do nosso estudante, né? E o Márcio fala, muitos alunos constroem a teoria a partir da prática, depois validam. Quem pediu a palavra? Júlia, pode falar. Bom dia, pessoal. Bom né? dia. É que você levantou uma questão agora que para falar a verdade, Luiz, é meu calcanhar de Aquiles, né? Fazer essas atividades da adaptação curricular. Porque a gente monta as atividades, né? Assim, a gente assiste às aulas, né? Monta as atividades, por exemplo, eu uso muito o Google Forms. Então, para os nossos alunos, né? Vai que é uma beleza, né? A gente consegue passar lá tanto a teoria como a prática, mas na hora que chega nas atividades da adaptação, meu Deus do céu, eu fico assim, eu entro em desespero, né? Porque eu já tô de um jeito assim que eu não tenho mais ideia o que eu faço com os alunos da adaptação curricular. Eu entendo, Júlio. Por exemplo, né? Esse material que está aqui, ele fica engessado. Eu não sei, vamos supor que o aluno tenha dificuldade motora, né? O que é improvisação? Ele pode, assim, se ele conseguir ou tiver alguém, né, que auxilie na casa dele, é só um exemplo, tá? Que me veio aqui na cabeça agora. Vamos supor que lá na casa dele tem alguém que vai dar atenção para ele, que vai fazer esse auxílio de mediador junto com o estudante ali naquele momento. Ele não vai conseguir elaborar todo esse material que está aqui. Então, dentro daquilo que você conhece dele, o que ele consegue fazer? Vamos supor que você pede para que ele pega 2 colheres, que ele já vai trabalhar a questão do... É importante deixar claro para quem vai ser o transmissor de informação para ele, né, que faz com que ele tente buscar isso, tá? É um exemplo que eu vou dar agora. Então, vamos supor que ele pegue 2 colheres e bata ela num certo ritmo, mesmo com toda a dificuldade na coordenação motora coordenação motora dele, né? Ele bata lá na mesa ela num certo ritmo. Então, dentro do que você está propondo, dentro da improvisação, dentro do instrumento convencional e não convencional, criando uma certa harmonia, se ele conseguir desenvolver uma única atividade, mas que ele compreenda ela, você fez nesse momento, e grave, né? No caso, grave porque é a importância do registro. Dentro dessa nova probabilidade, você desenvolveu com ele uma atividade
que foi de acordo com o que você está pedindo das habilidades, entendeu? É só um exemplo que eu dei aqui para você agora, que me veio de cabeça, né? Então, é importante saber qual que é a necessidade que o nosso estudante tem, o que ele precisa naquele momento. Então, de acordo com a necessidade, você tenta elaborar. Então, não precisa tudo, porque tem coisas que ele não vai conseguir de forma nenhuma, às vezes devido à sua motricidade, às vezes realmente da dificuldade cognitiva que ele tenha. Então, mas não podemos esquecer deles. Eles fazem parte, eles estão dentro das escolas. E nós, como professores, temos que ter esse olhar para ele, né? Então, vamos ver, a Regina, ela diz assim, muitos alunos com necessidades especiais não têm mediador para ajudar a realizar as atividades. Então, Regina, infelizmente, isso é uma grande realidade que nós temos. Às vezes, os próprios pais, né, não têm esse olhar para com eles. Olha a importância, é cada vez mais que eu falo, olha a importância do professor, né? Olha como que nós somos importantes na vida dos nossos estudantes. A família, às vezes, abandona essa criança. Mas nós temos muitos pais também que são assim, muito firmes, né? Procuram desenvolver o nosso estudante. Né? Não podemos generalizar, mas eu te entendo. Eu compartilho dessa angústia sua, viu, Regina? Eu entendo, eu sei que é difícil, mas, assim, a profissão de professor fomos nós que escolhemos, né? Então, cabe nós essa dádiva de poder tentar levar esse aluno sempre adiante. Então, mais uma vez eu repito, à disposição, os professores que me procuraram, que tem meu telefone, é só ligar, conversar, a gente tenta buscar alguma... juntos, né? A gente tenta chegar no denominador comum, como chegar naquele aluno, a gente pode, junto, criar possibilidades de atender o nosso estudante. Então, não tenham medo, que a gente não morde, tá? Só quando pede, é a brincadeira. Então, entre em contato com a gente, né? Eu converso muito com a Júlia, né? Agora não estou conversando nem tanto. Muitas dúvidas a gente vai sanando através do quê? Das dificuldades, vai aparecendo, então é nesse momento que surge a dúvida. Então, nós estamos lá para auxiliar. Se eu não der uma resposta para você naquele momento, eu vou buscar ali informação com algum outro PCNP para que nós possamos, junto com vocês, sanar essas dúvidas, essas dificuldades que eu entendo que vocês têm. Tem alguém com a mãozinha levantada? Não, né? Então, é isso. Vamos dar prosseguimento. Então, tudo certo até agora? Os professores, pode dar um parecer para mim, por gentileza? Bom, acredito que sim. Então, ele vai, né, na necessidade real do nosso estudante, né? A propósito desse estudo, dessa análise, de refletir sobre as ações docentes, nesse processo de ensino-aprendizagem, refletindo sobre o papel do educador, a formação docente, né? A proposta pedagógica, quem é que fala, quem vai de encontro com tudo isso que vocês contribuíram comigo, que vocês partilharam desse momento de vocês aí em sala de aula, não, de forma remota aí, dessas angústias. Quem fala sobre isso e de encontro para o nosso estudante é Paulo Freire. Paulo Freire deixa isso bem claro para nós, né? Então, é uma reflexão necessária, né? Remodelar, deixar o material com a cara do professor, adequando, né, ele ao seu estudante, adequando ele aquilo que você precisa, aquilo que você anseia, aos seus objetivos. É visto que enfrentamos inúmeras dificuldades, como foi citadas aqui, né, por causa do sistema educacional, porque ele é um sistema mais engessado, né, ele põe de forma igualitária, mas o professor tem autonomia total de transformar esse material. Por isso que é importante refletir, redimensionar todo esse trabalho, né, pensar e reformulando suas ações pela compreensão. Lembrando que esse questionamento também não está errado, né, olhando da forma, mesmo que seja engessado de forma mais dura, ele não está errado, porque depende do objetivo da sua aula, que você quer, o porquê, né? Se o aluno não sabe o que é improvisação, ele vai fazer uma pesquisa. Assim, ele vai desenvolvendo essa parte conceitual do nosso estudante. Então, aqui, para o levantamento prévio, né, a própria secretaria, ela disponibilizou vários links, né, para que o quê? Que ajude o nosso estudante a compreender todo esse processo. Então, ele tem bastante material já disponível para vocês, que isso aqui você pode disponibilizar para os alunos, né? Após esse levantamento de conhecimentos prévios, para que o nosso estudante
realmente aprofunde e entenda essa questão do conceito. E o desenvolvimento, né? Então, aqui vocês viram outros exemplos, né? Outras possibilidades de entendimento, né? Para quê? Para a sanação de dúvidas. Então, esses são aqueles exemplos que estão de materiais para que possa auxiliar nas aulas, para que sejam aulas mais efetivas, aulas mais enriquecedoras, né? Que ela enriquece o trabalho do professor. Não que vocês já não façam, mas ela tem um certo apoio, né? Para que você possa desenvolver uma aula com maior clareza, que essa clareza chegue ao nosso estudante. E aqui quando vem a parte do desenvolvimento, então aqui no desenvolvimento nós temos que ficar atento à questão dos conceitos, o que é improvisação, né? Então se você observar, se você ler esse material, ele foi elaborado para que nós voltássemos à aula remota, voltássemos à aula presencial. Foi o que não aconteceu na nossa região. Então, esse material, ele tem que ser remodelado, porque ele foi estruturado para isso, para que fizéssemos um trabalho presencial. Então, qual a importância de você, professor, remodelar ele para o formato à distância como ele está? Então, observar a vivência do nosso estudante, o repertório que ele tem, né? Apreciando as produções dos demais, após todo o conceito que você pediu, tudo que você fez, dentro do seu grupo, usando a mesma fala que foi usada no TPC anterior, na sua sala, onde você, na mídia que você utiliza para entrar em contato com o seu aluno, com o seu estudante, né? Lá eles façam a divulgação dos trabalhos deles. Não se esqueça, professor, registrem esses materiais e deixem eles guardados, que ele é importante para as avaliações de vocês. Acho que os coordenadores e diretores já estão conversando isso com vocês. Então, é importante esse momento. Então, explorando sempre o novo, criando, ampliando o conhecimento, né, esse repertório do nosso estudante. Porque aqui dentro da atividade ele pede que retome os objetos de conhecimento já trabalhados anteriormente. Então, você vai fazer aquela retomada, aquele exemplo que eu dei da escadinha. Você vai precisar descer um degrau para subir mais um. Então, você sempre vai ter que fazer esse movimento do vai e volta, para que o nosso estudante sempre avance e para que sane sempre aquilo que ainda não ficou claro para ele, aquele entendimento que ainda não ficou totalmente elucidado com o nosso estudante. Então, os conceitos de improvisação, de composição, de trilha sonora, ele tem que entender o que é isso para ele poder desenvolver, para que ele possa fazer, para que ele possa elaborar. Então, por isso que os objetivos da aula devem ficar bem claros. Ah, Márcio, quando eu paro, sempre que eu estou lendo alguma coisa que vocês colocam. Então, o Márcio, ele disse que o Tom Zé, né, ele usa bastante, no trabalho dele, ele usa bastante a questão da improvisação, né? E, a Júlia também, quando a gente fala do caju e castanha, né, que eles falam do repente, joga-se uma palavra ali, eles têm que fazer toda a questão da rima, né? Então, exatamente, esse é o trabalho de improvisação. Olha aí, vocês acabaram de dar 2 exemplos que não estão dentro do material. Então, isso é o enriquecedor para o aluno. Quanto mais claro ficar, às vezes para você ficar claro, mas para o nosso estudante, por ele não ter essa vivência, ele não ter um repertório, não fica tão claro. E olha aqui como que vocês estão contribuindo e construindo o material junto comigo aqui. Então, isso que é a melhor forma de você, exemplo de como vocês remodelam o material. Isso é um exemplo. O Márcio e a Júlia acabam de dar 2 exemplos aqui para mim de como remodelar o material, que deixe mais lúcido e claro para o nosso estudante. Então, a mediação deverá considerar conhecimentos consolidados sobre as habilidades essenciais e suporte, e também analisar as produções dos estudantes. Então, depois que você solicitar com o seu aluno, dentro do objetivo que você colocou para ele, dentro da intencionalidade que você deseja, que você almeja, é conforme você vai fazer a avaliação. Então, por isso, você vai analisar dentro daquilo que você propôs. Então, para ver se está dentro do repertório, dentro daquilo que você solicitou, dentro daquilo que você pediu para o nosso estudante. E a questão da sistematização, né? Então, para um bom olhar de avaliação, deve-se observar se os objetivos propostos foram claros, né? Se aquilo que você propôs foi claro para o estudante, se o estudante ele compreendeu, né, o que foi proposto, aquilo que você pediu, aquilo que você está solicitando para ele naquele momento, e ainda, sempre observar, quando ele tem aquela dificuldade, o que o aluno ainda precisa, né?
o que ele precisa de um olhar, né? Então, hoje, nessa forma remota, é igual a Julie falou, nossa, é tão difícil chegar no nosso estudante com necessidades especiais, como ela disse, é o calcanhar de Aquiles dela, né? Então, para uma avaliação, a Jussara Hoffmann fala muito sobre isso, tenha um olhar atencioso, tenha um olhar de pai, tenha um olhar de mãe. Esse olhar de pai e de mãe não quer dizer que você tem que passar a mão na cabeça, mas um olhar mais concreto, mas não deixando a amorosidade, valorizando tudo que o seu aluno, que o seu estudante produziu, valorizando todo o material que ele conseguiu elaborar. Então, tenha esse olhar na hora de fazer a avaliação para com o seu estudante. Avalie seu estudante para promoção e não um olhar de punição. Não veja a avaliação, não veja a produção como um olhar de punição para com seu estudante, mas sim tente valorizar tudo que ele faz, tudo que ele elabora, que ele constrói, porque ele parou, ele analisou, ele refletiu, não ficou o material da forma que você esperava, mas ele olha o tanto de conceito que ele teve que criar na construção, na elaboração de qualquer atividade que você solicitar para ele. Então, tenha esse olhar, veja como um todo, veja como um processo esse olhar junto com o seu estudante, né? Então, consolidando mais uma situação de aprendizagem, né, que é a situação de aprendizagem 5 no caso, como é a habilidade essencial, que a gente destrinchou ela agora junto na atividade, quais os objetos de conhecimento que foram necessários, né? A habilidade de suporte imediata, né, que estava bem focada lá, e a relação dos materiais do São Paulo Faz Escola, que nos auxiliam na conduta dos nossos trabalhos, que vem desde o primeiro ao quarto bimestre aqui, né? Então, e aqui, né, alguns links de algumas aulas do Centro de Mídias que pode auxiliar no desenvolvimento de toda essa composição que eu trabalhei com vocês aqui agora, não é verdade? Então, obrigado pela atenção de todos. Tudo que foi falado aqui também é base para a educação física. E passo agora a palavra para o meu amigo Ronan. Então, bom dia novamente, né? Entrando na parte de educação física, mais específica no programa de recuperação e aprofundamento, a primeira coisa que eu busquei para direcionar os meus trabalhos é entender qual que eram os objetos de estudo que língua portuguesa está trabalhando nesse momento, que é os objetos de estudo, como está sendo direcionado tanto na língua portuguesa no seu processo, como na importância de nós também estarmos trabalhando nessa questão de recuperação e aprofundamento, não apenas para auxiliar, mas para o desenvolvimento integral do nosso estudante. Porque nós temos as nossas subjetividades da nossa disciplina, só que entender que o sujeito e o conhecimento ele não é fragmentado, nós trabalhamos dentro de uma área, conhecer as necessidades de outras disciplinas e as potencialidades de outros componentes curriculares, também pode potencializar o desenvolvimento das nossas necessidades e das nossas subjetividades. Então, o objeto de estudo que língua portuguesa está trabalhando no programa de recuperação e aprofundamento é a análise linguística e a semiótica. O que é, então, essa análise linguística e essa semiótica? Quando nós pesquisamos a palavra semiótica no seu conceito, é o estudo da construção do significado, é o estudo do processo da criação de signos, que são ferramentas psicológicas que facilitam a nossa vivência coletiva, o nosso entendimento, e ela dá também o significado para a nossa comunicação. E aí a língua portuguesa está trabalhando essa construção de signos, essa construção do significado, como trabalha esse processo de comunicação dentro da análise linguística, que é a produção leitora e escrita, que é a produção de olhar os signos dessa linguagem falada, dessa linguagem escrita.
Mas a nossa disciplina, a nossa subjetividade da educação física, ela também tem muita semiótica. Se nós pensarmos na linguagem corporal, dos instrumentos que nós utilizamos nas nossas aulas, a toda a bagagem de conhecimento histórico que o nosso aluno tem e toda essa questão de conceito e construção de significado, vai desenvolver o nosso sujeito para o nosso aluno, para o desenvolvimento de um sujeito integral. Então, essa vai ser o direcionamento, então, da minha atividade que eu elaborei. Fica aberto também o chat para pedir a palavra em relação a dar alguma ideia, alguma sugestão, apresentar também algum ponto falho que ficou na atividade, porque aqui é um momento de construção. Então, esse material foi eu que construí, então se tiver algum ponto falho que nessa atividade, nesse roteiro de atividade, fiquem abertos para nós construirmos junto e elaborar toda essa ideia. Então, a primeira coisa, pensando na semiótica, é refletir sobre essas imagens. O que são esses implementos? Se nós pensarmos no objeto concreto, são bolas do mesmo formato, porém com peso, estrutura, história cultural diferente. Então, essas imagens remetem a outros conhecimentos. Elas são signos. Quando nós batemos o olho nessa bola de basquete, principalmente nós, professores de educação física, já começamos a remeter todas as nossas vivências com essa modalidade, tanto como atleta, tanto como professor, tanto quando nós levamos ele nos jogos, como muitas vezes, quando nós pegamos a bola de basquete em alguma sala que não tem tanta vivência, a rejeição inicial para tal prática. Então, apenas essas imagens, que são signos que estão reproduzindo materiais, então, já tem uma bagagem cultural. Então, se nós trabalharmos também essa questão de imagens com o nosso aluno, essa construção do pensamento juntamente com imagens, então fazer atividades que utilizamos imagens para que ele relembre as vivências que ele teve, principalmente no ciclo 1, que é o momento que nós entendemos que é o momento de construção principal das funções psíquicas superiores, de pensamento abstrato, de memória lógica. É um momento que ele tem maior potencialidade para esse desenvolvimento. Então, utilizar nesse momento remoto a utilização de imagens que remete essas modalidades esportivas e o objetivo que nós queremos na nossa aula. E aí nós pensamos, eles têm o mesmo sentido e significado, essas 4 imagens para vocês? Então, veja, se nós temos uma vivência, e nós já, durante as nossas aulas, como jogador, como atleta, muitas vezes, que certamente tem alguns professores que foram atletas também, então, essa questão de sentido e significado que nós damos a essas imagens e vai direcionar o nosso pensamento. E essa ideia de dar esse sentido e significado para os nossos alunos, ele vem tanto por meio daquela aula que nós trabalhamos essa questão do signo, a grosso modo dizendo teórica, mas também no momento que nós estamos na prática. Então, se nós entendemos que no momento que o aluno está vivenciando a prática, ele está construindo o pensamento, ele está desenvolvendo funções psíquicas, a nossa prática de educação física, refletindo sobre o que ele fez, sobre as tomadas de decisão do nosso aluno, certamente também estamos trabalhando a questão semiótica e certamente estamos caminhando numa desenvolvimento integral do sujeito e, consequentemente, nós aumentamos a valorização do nosso componente curricular. Quando nós colocamos essa questão de visão, nós temos argumentos para discutir e trabalhar essa questão reflexiva com o nosso aluno, que muitas vezes ele pratica as nossas aulas apenas na emoção, mas nós precisamos dar também significado a essa prática, nós precisamos dar sentido a esse aluno. Então, trabalhando mais na questão semiótica, a estrutura desse material interfere a forma de utilizá-los em diversos contextos. Nós pensarmos como ferramenta, como instrumento de algo concreto, a forma que essas bolas são elaboradas, a estrutura dela, as cores que são utilizadas, vão refletir imagens, significados, meios de comunicação que estão não necessariamente de forma escrita e falada, porém
tá na construção do pensamento da criança e que vai permitir que quando ele tiver contato com essas bolas de maneira concreta, ele vai estar refletindo sobre e vai estar desenvolvendo a questão semiótica. E essa comunicação ela é tão expressiva quando nós chegamos na sala de aula, o aluno, a sala está toda aquela agitada, futebol, e nós vamos lá na salinha, pegamos a bola de vôlei, a sensação que o nosso aluno, a maioria, tem em relação à reversão, porque culturalmente, no contexto, ele pratica mais aquela determinada modalidade que outra, porém também, se é a escola que tem como fator histórico dela ir para a turma de treinamento, isso aqui eu estou dando exemplos, de que tem um histórico no vôlei, de ir para a CD, de competição, quando nós levamos a bola, o sentido e significado que o nosso aluno vai estar dando a essa bola é diferente. E os significados, os processos de comunicação nesse momento também vai estar sendo desenvolvido. E aí também entra uma questão que o significado e sentido que o aluno do primeiro ano do ensino fundamental atribui a esses implementos, tanto imagem como objeto concreto, são os mesmos que o aluno da terceira série do ensino médio? Então, é claro que não, porque se nós pensarmos que o primeiro ano do ensino médio ele não teve toda aquela etapa de utilizar-se brincadeiras cooperativas, brincadeiras que se assem pré-competitivas, pré-esportivas, é diferente. Então, quando nós chegamos no terceiro ano do ensino médio, todo esse processo de vivência e de reflexão sobre as modalidades, o nosso aluno ele vai dar sentido e significado diferente. Então, se nós entregarmos as 4 bolas para o nosso aluno do primeiro ano do ensino médio, primeiro ano do ensino fundamental, muitas vezes ele não teve vivência, não teve essa prática reflexiva, certamente ele pode chutar as 4 bolas, manipulá-la com o pé, ou simplesmente também tentar manipular com a mão a bola que é de ser manipulada com os pés. Então, é essa ideia de construção de sentido e significado que a semiótica na educação física, na linguagem corporal, na valorização dos nossos implementos, dos nossos materiais de trabalho, vão estar desenvolvendo com o nosso aluno como na perspectiva da educação integral. E aí, simplesmente conceituando o que é cada um, então, os instrumentos, segundo a teoria histórico-cultural, são as ferramentas e objetos de maneira concreta dos seres humanos que são utilizados para alguma tarefa ou algum trabalho. Então, a bola, ali, voltando àquele exemplo, ela é uma ferramenta que está ali, um instrumento, naquele momento, para satisfazer a necessidade humana. Segue nessa ideia desse material utilizar-se para satisfazer a necessidade humana, porque o esporte, o jogo, satisfaz a necessidade humana, tanto na questão lúdica, na questão do lazer, como até mesmo na construção do pensamento do nosso aluno e incluí-lo dentro do contexto do que ele está dentro do contexto em que ele está inserido. Então, pensando na semiótica, os signos são as ferramentas mentais, as ferramentas psicológicas, que são meios artificiais criados pelo homem para atuar no seu comportamento e no seu pensamento. Então, quando nós colocamos aquela imagem que tem referência a algo, então, quando nós utilizamos na nossa aula de educação física, imagens que vai permitir que o aluno ele pegue toda aquela questão conceitual de pensamento e, além da questão de conceito, todas as sensações que ele viveu, ele vai atribuir signos, ele vai atribuir sentido e significado àquela imagem, àquele objeto. A sinalização é uma parte importante, principalmente na educação, no ensino fundamental, ciclo 1, porque é respeitar as fases biológicas que o nosso aluno tem, que ele desde o concreto até a parte mais abstrata. Então, muitas vezes nós precisamos pensar também na elaboração de atividades, tanto presencial como atividades agora no ensino remoto, respeitar muitas vezes a questão da abstração do pensamento, mandar atividades que o aluno ele necessita muito conhecimento conceitual e pouco concreto. Então, quando nós pensamos nessa faixa etária, o vivenciar ele é muito importante. A criação dos seus próprios brinquedos, a criação dos seus próprios instrumentos vai fazer com que o
o nosso estudante ele desenvolva de maneira integral, respeitando essa fase de sinalização. E a partir do momento que nós fazemos esse trabalho de construção de signos, colocar o nosso sentido em relação a esses materiais concretos, é a fase de significação. A partir do momento que nós entendemos esse processo, aparecem duas palavras, que no processo de significação aparecem duas palavras que direcionam o nosso trabalho, principalmente na nossa disciplina de educação física, porque o significado da ação humana é captado pelo indivíduo de forma consciente na realização das ações. Então, quando o aluno ele entende de maneira consciente o que ele está fazendo, porque ele vai entender toda a parte de conceito, toda a parte das relações humanas, ele vai estar agindo de maneira consciente. Porém, existe outra palavra nesse processo de significação que ela transcende o significado, que é o sentido, que é o motivo e a intenção que o aluno, que o nosso estudante, ele vai estar realizando as atividades. Olhando isso aqui, essas palavras a grosso modo, é questão do significado quando os alunos mandam atividade. A partir do momento que o aluno está mandando as nossas atividades, ele ainda está agindo de forma consciente, ele entende que para a sociedade como um todo é necessário, para que ele passe de ano, ele realizar as nossas atividades que nós estamos mandando. Contudo, qual motivação que o nosso aluno está fazendo isso? Ele apenas está cumprindo tarefa? Ou ele se sente motivado, ele se sente desafiado para aumentar o grau de conhecimento de tal habilidade? Então, essa diferenciação de sentido e significado ela é muito importante pensando nas nossas práticas. E olhando numa visão semiótica, quando nós estamos na quadra, no presencial, é muito claro essa linguagem corporal. Quando nós percebemos que o aluno está jogando, mas ou ele está simplesmente na quadra, ele está fazendo corpo mole, ou ele realmente tem aquele aluno que transcende a emoção, qualquer lance ele já quer discutir. Então, qual motivação? Então, o sentido ele é algo pessoal e o significado é a forma consciente de entendimento do todo do nosso aluno. Então, quando nós temos esse entendimento, apresenta-se essa frase, né? Nesse sentido, nossas práticas devem buscar a todo momento dar significado aos estudantes. Ele precisa contextualizar, ele precisa, durante todo esse momento, entender a importância das suas ações para o contexto que ele vive. Contudo, essas ações que ele realiza, ele precisa realizar de maneira, e nós, tanto o professor quanto o estudante nesse momento, ele tem que trabalhar de maneira no sentido, ele precisa ter motivação, ele precisa ter a intenção de estar realizando as atividades, porque senão ele vai estar sendo um mero reprodutor, e aí essa questão de desenvolvimento do sujeito de maneira integral, de forma crítica, protagonista e autônoma, não vai estar acontecendo. Ele vai ser um reprodutor e que muitas vezes, em algumas modalidades, ele vai ser até mesmo frustrado e ele pode pegar aversão em relação a esse tipo de atividade. Então, entrando agora na parte prática como um todo, dessa questão de semiótica, de construção de pensamento e desenvolver mecanismos dos nossos alunos e valorizar a nossa prática, principalmente quando nós pegamos habilidades de vivenciar, experimentar, colocar o nosso aluno nessa prática, apresenta uma frase de Mello que ele colocou em 2010. E isso casa um pouco também com o que a Júlia apresentou nas suas dificuldades. Por exemplo, as funções psíquicas superiores a que Vygotsky se refere são o desenvolvimento de habilidades em níveis cada vez mais elevados, tais como atenção voluntária, memória lógica, pensamento abstrato, formação de conceitos e domínio da própria conduta. É que muitas vezes nós pensamos, na hora da elaboração das nossas atividades, voltado apenas naquela habilidade ou apenas no objeto de conhecimento. Contudo, pensando em aulas, teoricamente, a grosso modo dizer, em aulas práticas, muitas vezes o aluno que tem uma necessidade especial, principalmente na questão da deficiência intelectual, pensar no desenvolvimento dessas funções psíquicas superiores para tentar desenvolver, utilizar-se daquele objeto de conhecimento, mas uma valorização que ele aumente a sua atenção voluntária,
alguma atividade que ele desenvolva essa memória lógica, atividades que ele tende a desenvolver um pensamento abstrato. Então, quando nós colocamos na aula ele vivenciar uma modalidade esportiva, um jogo, uma brincadeira, que ele faça essa forma representativa, esse pensamento abstrato do nosso aluno ele vai estar sendo desenvolvido. Então, colocar o nosso aluno a criar o próprio material, a criar os próprios brinquedos, os próprios implementos que o objeto de conhecimento necessita, como o Luiz apresentou, a utilização de colheres para estar fazendo o som. Então, ele vai começar a construir, ele vai ter uma atenção voluntária para a construção daquele pensamento, um aluno com deficiência intelectual. Ele vai começar a diferenciar os instrumentos, ele vai dar sentido e significado àquele, diferente àquele. Então, nós podemos fazer toda essa parte dessa questão dialógica. E aí, entrando agora na parte prática, realmente, na parte da construção da atividade, deixo o chat aberto para que apresente também sugestões sobre outras possibilidades que poderiam ser realizadas. Então, se eu quero valorizar a semiótica, se eu quero valorizar o processo de comunicação do nosso sujeito, se eu quero que ele aumente o conhecimento sobre o mundo do nosso aluno, aparece uma habilidade como essa: vivenciar um ou mais esportes paralímpicos, respeitando as diferenças individuais e valorizando a importância dessa prática. Então, se nós pegarmos e ler de maneira sem uma análise crítica dessa habilidade, nós poderíamos simplesmente colocar o nosso aluno a correr uma prova de 100 metros, a arremessar o peso, mas será que a habilidade apresenta apenas isso? Será que essa vivência não vai construir um pensamento abstrato no nosso aluno, não vai dar uma atenção lógica, uma memória lógica a esse aluno, atenção voluntária para um todo? Ele não vai transcender esse conhecimento para a vida, porque é o complemento da habilidade, respeitando as diferenças individuais e valorizando a importância dessa prática. Então, quando ele vivencia essa prática, quando nós pegamos o nosso aluno e colocamos ele vivenciar esse esporte, colocar um momento de reflexão. O porquê você fez esse movimento? Não seria outra possibilidade? Ir construindo afinidade e conhecimentos e reflexões sobre determinados objetos de conhecimento. Então, como essa habilidade ela apresenta no 6º ano, que necessita ser analisado e diagnosticado para ver se o aluno realmente trabalhou e desenvolveu totalmente essa habilidade no nosso programa de recuperação e aprofundamento, nós iremos para o segundo passo, olhar as habilidades de suporte que estão presentes dentro dessa habilidade, como ela foi desenvolvida até chegar no 6º ano. Então, observe que no 1º ano do ensino fundamental, experimentar e fruir diferentes brincadeiras e jogos inclusivos, porque aqui ele permite aquela flexibilização de regras, ele sentir as dificuldades de alguns jogos inclusivos. Então, observe nessa questão de desenvolvimento das habilidades, toda essa progressão até chegar na questão esportiva. Então, ele começa na brincadeira, a flexibilização de regras, a vivência de dificuldades que os deficientes sofrem, tanto na construção e na parte de brincadeira. Então, já vamos estar trabalhando valores a ele, vamos estar dando ao nosso estudante, e ele, nesse momento, ele vai estar construindo significado e sentido também, muitas vezes, dependendo da nossa atividade, sobre como criar regras, como utilizar-se essas regras dentro da nossa sociedade, dentro do contexto em que ele vive. Então, após a análise da habilidade essencial, eu resgatei as habilidades suporte desde o 1º ano até chegar ao 6º, de como essas habilidades foram sendo feitas progressiva, aumentando o seu grau de complexidade. E aí, entendendo essas habilidades, entendendo que eu preciso trabalhar o desenvolvimento e criação de novos signos para o nosso aluno, que ele ressignifique o conhecimento, que ele vivencie, porque aí nós vamos valorizar a nossa prática, porque o ato de levar o nosso aluno na quadra, ele vivenciar e ele refletir, é tão importante como outros
tipos de construção e outros tipos de ciência. Então, é essa ideia, essa questão da semiótica, essa construção de sentido, essa construção de aumento de complexidade, de entendimento de mundo e de signo do nosso aluno. E eu coloquei algumas questões na ativação inicial, porque eu vou seguir a lógica do documento, ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Na questão da ativação inicial, eu coloquei algumas questões conceituais. Por que eu coloquei algumas questões conceituais? Porque, como é no programa de recuperação e aprofundamento, eu coloquei, entende-se que naquele momento eu poderia já ter trabalhado essa questão conceitual. O que são esportes paralímpicos? Ele vai apresentar da forma que ele entendeu, a forma que a minha comunicação chegou até ele, que muitas vezes a forma que eu me expresso pode não ter chegado ao meu aluno, talvez as vivências que eu coloquei ao meu aluno, ele não conseguiu desenvolver essa questão conceitual, então eu coloco uma questão para que ele mostre para mim o que ele entende sobre o conceito de esporte paralímpico. A questão 2, escreva uma experiência onde ele tenha vivenciado algum esporte paralímpico, relatando as sensações e dificuldades. E aí aquela questão que nós estamos trabalhando desde o começo, que sentido nós estamos dando a essa atividade? Que significado, que signo nós queremos que o nosso aluno constrói durante todo esse processo? Na questão 3, pensando no atletismo, como é realizada sua prática para pessoas com deficiência possam praticar e competir? E aí ele vai querer mostrar da maneira dele as possibilidades de adaptação de regras, e ele querer construir, ele querer relembrar também como é o convencional e como é possível essa realização da atividade. Na questão 4, escolha uma modalidade do atletismo e faça adaptações na regra, questão de criação, porque o aluno ele também, nessa questão semiótica, ele vai utilizar da linguagem, dos sentidos, dos signos que ele conhece, até mesmo do contato com os implementos, com os instrumentos que ele teve. E na questão 5, você realizou alguma brincadeira que parecia algum esporte paralímpico? Ele explica como eram as regras. Então, aqui, eu tentei buscar o que o aluno ele vivenciou, desde o primeiro ano, segundo, terceiro. Então, desde os anos iniciais, que regra ele vivenciou? Você teve alguma sensação? Isso são apenas algumas questões que poderiam ser utilizadas de outras metodologias, poderiam ser utilizadas baseado em problemas, por projetos, mas aqui na questão da atividade de ativação inicial, eu busquei na parte de perguntas apenas, levantar o que realmente o nosso aluno, o nosso estudante, já foi desenvolvido, e aí sim eu trabalhar em cima da defasagem do que o nosso aluno, o estudante ainda não conseguiu desenvolver. Na parte desenvolvimento, eu vou partir primeiro na questão de construção de signos. Eu vou colocar 3 vídeos onde o aluno ele vai analisar o movimento do lançamento de disco convencional, o lançamento de disco de uma pessoa que tem deficiência física, e colocar um vídeo também curto para que ele visualize, construa alguns signos ali, algum pensamento para um deficiente, que é uma pessoa com deficiência visual. But now the spotlight is on Gert Kanter, and I'm sure he's going to enjoy it. A young man from Estonia, business studies student, very bright man. As Vestin Hafsteinson, got to be happy. He's done a great job with this man. So, Kanter, last throw in the distance, he knows he's won, a big shout, sends it on his way. And again, 69 meters, so consistency. Então, o aluno naquele vídeo, ele fez um levantamento, fez a sua análise, ele, dentro de uma questão semiótica, ele buscou ali alguns elementos que são possíveis dele fazer relações com o que ele já viveu. Agora, ele vai fazer um comparativo com uma pessoa com deficiência física, utilizando o mesmo instrumento, só que respeitando as fragilidades, as necessidades da pessoa com deficiência. He's third on the British IAAF list with that this year. That's an incredible feat there. You don't see that with too many of the para-athletes, but what a throw. F57,
Discus throw. Oh, that's out there. E aqui o lançamento do disco para uma pessoa... Bronze medal position for Belisario Angulo, 32.46. Into round 5, Alessandro Rodrigo Silva. Lying in first place going into this, 43.22. And following up with something just that bit more impressive. Adding a further 10 centimeters onto it. Bronze medal position. Então, qual foi o objetivo dessa parte do desenvolvimento que eu pensei? Como aluno, eu quero que ele construa sentido e significado sobre essas práticas, que ele valorize também as dificuldades, entenda as dificuldades de outras pessoas e que ele leve esse conhecimento para a vida. Eu quero que a construção do pensamento dele, primeiro, não seja na vivência, mas que ele veja as imagens, veja o vídeo, e aí sim ele começa a construir o seu sentido, o seu significado, a sua construção de signo em relação a essa modalidade. Aí eu coloco algumas questões. Quais diferenças nas regras vocês encontraram nos vídeos? Aqui ele vai apresentar também alguns elementos de levantamento de conhecimento prévio. Será que ele, no momento que eu passei o lançamento de disco, o atletismo no primeiro bimestre, ele consegue fazer essa diferenciação de regras, de adaptação de regras de acordo com as necessidades do sujeito? Na questão 2, a deficiência dos atletas atrapalharam o seu desempenho? Justifique sua resposta. É uma questão de diálogo. Será que essa deficiência é apenas um limitador para o nosso aluno? Será que o desempenho que ele apresentou para aquele contexto não foi bom, não foi excelente para o contexto de acordo com as necessidades daquele sujeito? Será que na nossa sala ele vai justificar tudo isso? Está no contexto da nossa sala. Tiver algum aluno com deficiência, será que nós não podemos construir regras? E aí ele vai, nessa questão de significado, ele vai construir regras que possibilite o nosso aluno que tenha a inclusão de competir de igual para igual com o aluno. Então, essa construção de regras, de entender as diferenças entre os sujeitos, essas deficiências, né, devem ser também respeitadas, e aí eu coloco uma questão como 2. E como eu quero trabalhar essa questão de construção de pensamento e de signos, eu coloco uma questão como essa. Assistindo aos vídeos do lançamento, qual você considera o mais difícil de ser realizado? Por quê? Então, ele vai fazer essa questão semiótica, essa análise. Ele vai ter que olhar uma linguagem que não é escrita, que trabalha multiletramento, e ele vai estar apresentando qual ele considera. Então, ali ele já vai estar dando um sentido, um significado, uma relação dele com esse vídeo. E aí, se a habilidade é vivenciar, e nós não temos, nosso aluno certamente não tem um disco em casa profissional, por que não pedir para eles construírem o próprio disco? Tanto em redes, no YouTube, existem diversas maneiras de construção de disco. Aí eu coloquei um videozinho de material de apoio que vai mostrar uma possibilidade de construção de disco. Existem outras. E aí o aluno ele vai construir o disco dele. E aí pensando no aluno com deficiência intelectual, será que ele conseguiu naquele processo inicial essa construção de pensamento? Ele conseguiu ver as diferenças? Talvez não, de acordo com o grau da deficiência intelectual dele. Mas será que em algum momento nesse processo de construção do disco, ele não consegue desenvolver um pouco do pensamento abstrato, um pouco da memória lógica, durante o processo de construção desse disco? Será que nós não podemos fazer algumas perguntas para esse aluno, para que ele caminhe um pouquinho em relação ao pensamento abstrato, à memória lógica? Então, tentar transcender o objeto de conhecimento, talvez trabalhar com as macrocompetências socioemocionais, além dessa habilidade. Então, ou também as funções psicossuperiores que foi apresentado. Então, muitas vezes, transcender o objeto de conhecimento, mas que o aluno ele consiga fazer de forma autônoma ou com a ajuda de outro que tenha uma construção ali naquele momento, já é um avanço para o nosso aluno.
E aí, após construir o disco dele, ele vai vivenciar. Eu coloquei algumas instruções, cada professor vai conhecer a realidade do aluno, ele coloca as instruções. Coloquei uma parte importante para o aluno realizar os lançamentos dele, porque é do 6º ano, ele pode querer lançar o disco dele dentro de casa, então colocar sempre essas instruções para realizar num ambiente aberto, de maneira segura, sem risco de lesionar você ou outra pessoa. Aí o aluno ele vai vivenciar aquela parte da vivência. Então, nossa, aquele primeiro momento eu olhei e criei alguns pensamentos, nossa, esse é mais difícil. E agora, vivenciando, será que aquele dançar com os olhos vendados, como se eu tivesse uma deficiência visual, é mais complexo do que um lançamento convencional? Será que lançar da cadeira é mais fácil? Será que ele não necessita de um equilíbrio, de um suporte diferente? Então, essa ideia da vivência. E após essa vivência, eu finalizo sistematizando com algumas questões que vai em direção a isso. Ele fazer um comparativo do que ele criou de símbolos, sentido e significado no início do processo, que foi naquelas atividades, discussão e as vivências que ele teve, e agora eu vou sistematizar. Quando eu coloco uma questão, após a vivência dos 3 lançamentos, você ainda mantém sua opinião do movimento mais difícil? Justifique sua resposta. Ou quando eu coloco, após a vivência prática do lançamento de disco e suas adaptações, que atitudes podemos transferir para a vida em sociedade? Percebemos que no esporte as dificuldades e deficiências podem ser adaptadas para que todos possam ser incluídos e respeitados? E no seu bairro? Dê exemplos de que possibilidades que podem ser adaptadas para pessoas com deficiência podem seguir esses valores apresentados no esporte. E aí também, nessa perspectiva de o aluno ele ter construído o seu signo, o seu sentido, o seu significado, ele ter ampliado a questão semiótica dele, porque aí ele vai poder aumentar o seu leque de comunicação, de significado comunicativo, vai facilitar ele, após essa vivência, quando ele ler, for discutir, for produzir algum texto ou alguma argumentação, ele vai ter embasamento, tanto teórico, tanto cognitivo, como também afetivo, e apresentar toda a sua subjetividade, pensamento abstrato que foi desenvolvido. E aí a questão 4 é quando ele tem a apropriação, a consolidação desse pensamento, ele transcender. Ele também tem que se sentir como protagonista. Ele pode criar regras para um esporte ou uma brincadeira utilizando aquele disco que ele construiu. Será que o nosso aluno, após ter colocado a sua afetividade, e aí quando eu falo afetividade, muitas vezes também passar raiva naquele momento ali que está construindo, o negócio não está dando certo, mas aí até que enfim ele consegue construir o disco dele, ele não consegue ali, porque quando nós falamos em lúdico, muitas vezes a gente pensamos apenas naquela sensação positiva, mas as frustrações no momento que estamos realizando as nossas atividades também é importante para a construção do sujeito integral. E aí quando ele tem aquele momento, dele ter um implemento na mão, ele pode construir regras e brincadeiras. E aí, essa ideia de criação de signos e significados, tanto para a educação física como para a arte, pode estar sendo construída. Eu acho que era isso que eu poderia estar contribuindo hoje. Se alguém quiser pedir a palavra, fazer alguma colocação sobre a atividade, o que poderia ser modificado, deixem aberto para vocês. Só salientando, né, para vocês verem a importância dos profissionais de educação física e dos professores de arte durante todo o processo de ensino-aprendizado do nosso aluno. Somos nós que desenvolvemos a parte motora, somos nós que desenvolvemos a parte criativa do nosso estudante. Então, olha como somos importantes dentro do conjunto educacional, né? Não somos simplesmente professores de jogar bola, e não somos simplesmente professores de decorar a escola. Nós somos formadores, alfabetizadores, como todos os outros professores. Olha como somos importantes dentro da unidade escolar. Olha o tanto que nós desenvolvemos nossos estudantes. Bom, finalizamos aqui nossos trabalhos, né? Mais uma vez, é muito importante a avaliação de vocês, que vocês coloquem lá o real, as ansiedades, o que vocês precisam, porque é através das avaliações que nós conseguimos chegar até vocês, que a gente possa estar sanando
as dúvidas, as angústias, as ansiedades que vocês têm. Então, é muito importante a avaliação de vocês. Andamos observando que muitos professores ainda não estão fazendo avaliação, né? Então, alguns professores estão deixando de fazê-las. Então, é importante que você faça, é importante que você dê sua opinião, porque é ela que faz com que a gente possa conduzir os trabalhos. Espero que tenha sido esclarecedor a todos vocês. Mais uma vez, está à disposição os telefones particulares, tanto o meu quanto do Ronan, para que vocês possam entrar em contato com a gente, porque somos parceiros de vocês nos trabalhos. E se encerramos por hoje, né, Ronan? Eu gostaria de agradecer a participação, o feedback que o Márcio, a Maria Angélica apresentou sobre os nossos trabalhos, e é o que o Luiz falou, nossos contatos estão abertos para qualquer necessidade, estamos disponíveis. Muito obrigado. Adriele. Agradecer a participação da professora Hilda também. Muito obrigado. Ok. Então, muito obrigada. Eu agradeço a participação de todos nessa formação. Parabenizo a condução do trabalho pelos PCNPs e reforço também o pedido do Luiz para que responda a avaliação, né? Que já está disponível no chat e no link no slide, ok? Muito obrigada a todos, um bom dia. Até mais. Eu disponibilizei, aproveitando, né? Eu disponibilizei no grupo dos professores de arte esse concurso, né? Que está disponível para vocês. Qualquer dúvida, a gente conversa lá no grupo, tá? Então aqui tem um link disponível, toda a comanda, o que é preciso. Então lá no grupo depois a gente pode conversar sobre ele. Então, mais uma vez o link da avaliação para vocês, né? Para poder direcionar os nossos trabalhos.